História do mendigo negro que se tornou um milionário da noite para o dia. A cidade vibrava, pulsando sob as luzes ofuscantes das megas estruturas de vidro. Era um lugar de sonhos, mas também de pesadelos. No coração dessa selva de pedra, Eduardo, um milionário bem-sucedido, caminhava solitário por corredores repletos de negócios e dinheiro. Veio de uma infância rica, cercado por expectativas sufocantes, mas sempre percebendo um vazio. O silêncio do luxo na sua vida era ensurdecedor. Ele sentia como se estivesse preso em um labirinto de opulência, enquanto a solidão o seguia como uma sombra. Mas tudo mudou numa dessa manhã cinzenta, quando uma notícia o atingiu como um soco no estômago. Ele teria que se casar com Lúcia, uma mulher que vivia nas ruas. O nome dela se espalhou pela cidade como um boato, e curiosamente a história dela era ainda mais intrigante. Lúcia, uma mulher negra de beleza marcante, tinha algo mais sob a superfície. A verdade é que ela estava grávida, o mundo. A frieza da sua vida se chocava com a dureza da realidade dela. Lúcia caminhar pelo mundo à margem não apenas a tornava uma figura intrigante, mas também poderosa. Sabia mais sobre a luta por justiça social do que a maioria dos poderosos em seus escritórios de vidro. Naquele instante, um nó se formou na garganta de Eduardo. Era um jogo que ele não quisera jogar. Com cada passo em direção ao casamento, a tensão crescia. A imagem de Eduardo, cercado por carros luxuosos, se contradizia com o olhar resignado de Lúcia, que carregava no ventre um novo futuro que desafiava tudo o que ele conhecia. O amor e o desejo transformavam-se em algo mais complicado, enquanto os segredos obscuros de passados diferentes começavam a se entrelaçar. Eduardo confessou sentir um aperto no peito, desejando escapar, mas ciente de que isso não era uma opção. A cerimônia estava marcada, mas o que estava em jogo era muito mais do que uma união. Olhares curiosos acompanhavam os dois, como se fossem peças de... Elas se revelavam símbolo de resistência. Enquanto os dois se preparavam para dar esse passo, uma sombra pairava sobre eles. Havia um segredo oculto, algo que poderia transformar seu casamento em um escândalo sem precedentes. Eduardo percebeu que não se tratava apenas de unir dois mundos, mas sim de questionar tudo o que eles eram. A vida que havia levado parecia agora uma ilusão, e as possibilidades pareciam infinitas. E a pergunta ficou no ar: será que essa união forçada poderia realmente mudar suas vidas? Ou eles acabariam presos em um destino que nunca escolheram? A cidade continuava a girar, e Eduardo e Lúcia se viam entre sonhos e pesadelos, prontos para descobrir o que o futuro incerto reservava sob as luzes cintilantes da noite. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a cidade pulsava em sua tensão, Eduardo e Lúcia se preparavam para enfrentar o que parecia ser o dia mais decisivo de suas vidas. O sussurro das vozes ao redor era como um eco distante, mas as batidas dos corações dos dois eram inegavelmente intensas. Eduardo olhava para Lúcia, seu olhar cheio de perguntas sem respostas. O peso do compromisso pairava entre eles como uma nuvem densa. E, de repente, uma batida frenética na porta interrompeu seus pensamentos. Eduardo virou-se, surpreso. O que poderia ser tão urgente? A porta se abriu, e um homem, com um ar nervoso e decidido, entrou abruptamente. "Desculpe interromper", disse ele, ofegante, "mas é sobre Lúcia." Eduardo sentiu um aperto no peito. O homem olhou para Lúcia, depois para Eduardo, antes de continuar. "Eu sei quem você realmente é." A frase caiu como uma bomba. Um segundo parecia uma eternidade, enquanto os olhos de Lúcia se arregalavam em choque. "O que você quer dizer?" Sua voz tremia, mas havia uma força sutil
que não podia ser ignorada. Eu sou do passado dela. Ela não é quem você pensa que é, o homem explicou, sua voz carregada de emoção. Ela foi sequestrada há anos. Sua verdadeira identidade foi escondida. Lúcia tem um nome, uma família e uma vida que você não conhece. Eduardo foi empurrado para trás com as palavras. Se tudo isso fosse verdade, a vida que estava prestes a começar seria uma farsa. O que mais ele não sabia? Ele olhou para Lúcia, que agora parecia uma tempestade de emoções. Lúcia, é verdade? A voz dele era uma mistura de preocupação e desespero. Ela balançou a cabeça, um direcionador claro de um turbilhão interno. Eu fui forçada a mudar, Eduardo. O passado me perseguiu e eu não tinha escolha. Mas isso não muda quem eu sou agora. O desafio em seus olhos era como um fogo aceso, mas o homem a interrompeu. Você precisa saber a verdade. Sua família está em perigo. Eles descobriram que você está viva. Eles vieram para buscar você. Ele fez uma pausa, a gravidade da situação envolvendo a sala. Eles são poderosos e não vão parar até encontrá-la. A atmosfera ficou insuportável. O que parecia ser apenas um casamento extremamente complicado, agora revelava-se um jogo mortal. Os murmúrios das pessoas na rua, a curiosidade insensível da cidade, tudo parecia insignificante diante da nova realidade. As vozes de outros casais, as risadas de crianças brincando, tudo se condensava em um som distante. Lúcia olhou para Eduardo com lágrimas nos olhos. Eu não queria que você soubesse desse jeito. Eu tenho medo, Eduardo. O que fazemos agora? Seu olhar estava carregado de uma vulnerabilidade que não combinava com a força que ela havia mostrado antes. Eduardo sentiu sua cabeça girar. Ele estava prestes a entrar em um casamento improvável e agora a vida dela estava ligada a um segredo que poderia destruí-los. Nós precisamos conversar. Precisamos descobrir juntos o que isso significa, ele disse, tentando acalmar o caos que se formava dentro de si mesmo. Mas a incerteza estava no ar. Seus mundos, que antes pareciam opostos, estavam agora entrelaçados em uma teia de segredos e perigos. E que mais estava escondido? E, acima de tudo, consigam eles escapar do destino que os encontrava sob as luzes ofuscantes da cidade. Os olhares em volta começaram a se intensificar, sussurros cortando o ar, como penas ao vento. O que deveria ser um novo começo, agora ameaçava se tornar um pesadelo. Com a cidade como um espectador, Eduardo e Lúcia estavam à beira de uma decisão que poderia mudar tudo para sempre, e a pergunta ecoava. Enquanto a tensão ocupava o ar denso da sala, Eduardo e Lúcia se encaravam, suas almas em frenesi. A revelação daquele homem deixara marcas invisíveis, uma mistura de confusão e medo. Eduardo não sabia como reagir. Ele tentou colocar cada fração do que ouvira em ordem, mas tudo parecia uma névoa. O coração batia rápido, como se desse tempo. Família? O que você quer dizer com isso, Lúcia? Eduardo perguntou, sua voz tremendo. Ele não acreditava que seu casamento se tornaria esse emaranhado de segredos. Lúcia olhou para o homem, depois para Eduardo, a fúria em seus olhos doendo como punhos cerrados. Eu não sou uma estranha, gritou ela, desafiadora. Eu sou eu, e não deixarei que esse passado me defina. Mas enquanto falava, a porta se abriu novamente. Desta vez, duas figuras, imponentes e com um ar ameaçador, entraram na sala. Os olhares dos presentes rapidamente se voltaram para eles. Eram homens bem vestidos, mas seus olhares carregavam uma frieza que cortava o ar. Lúcia, um deles disse, caminhando lentamente em direção a ela. Você está voltando conosco. A multidão na rua parou. Os murmúrios tornaram-se gritos abafados. Voltar? Para onde? Eduardo indagou, tentando proteger Lúcia de qualquer forma que conseguisse. Eles não têm o direito de levá-la. Sua voz ganhou força, mas Lúcia parecia paralisada, compreendendo algo que ele ainda não tinha conseguido.
Você não entende, eles são... Ela começou a dizer, mas as palavras não saíram. Era como se o ar tivesse desaparecido de repente. Seu passado te acompanha, não é, Lúcia? O outro homem interveio, a desdenhosa segurança em sua voz ecoando no espaço. Você é mais importante do que imagina. E as pessoas que estão atrás de você não são apenas estúpidas ou perigosas. Elas querem o que lhes pertence. E você, infelizmente, é parte disso. Eduardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que isso significa? O que vocês querem dela? Sua mente girava em círculos, processando tudo ao mesmo tempo. Ele olhou para Lúcia, buscando uma resposta, um sinal que dissesse que estava tudo bem, que eles sairiam dessa. Mas suas mãos tremiam e uma lágrima escorreu por seu rosto. A expressão de Lúcia era um retrato de luta. Eu vim de uma família poderosa, Eduardo, presa em um mundo de jogo e intrigas. Mas eu fugi deles, até hoje. Agora, no meio da confusão, a realidade começou a se desdobrar. Ela não era apenas uma mulher das ruas. Havia muito mais do que os olhos podiam ver. Os homens se aproximaram ainda mais, uma aura de ameaçadora determinação. O que você realmente é, Lúcia, não pode ser ignorado. Você me pertence. E agora nós vamos levá-la de volta. A multidão que observava começou a murmurar, os olhares trocados entre medo e curiosidade. Eduardo sentiu que a situação estava prestes a explodir. O barulho aumentava. Não, Lúcia! Não vou deixar que eles te levem! Ele gritou, alcançando a mão dela, decidindo lutar por ela, mesmo com a maré contra. Mas em meio ao caos, Lúcia olhou para Eduardo com um olhar que congelou o tempo. Às vezes, você só pode correr. O desespero em suas palavras atingiu Eduardo em cheio. Ele não compreendia. Como ela poderia querer fugir de algo tão grande? E nesse momento, algo inesperado aconteceu. O homem que havia revelado o passado de Lúcia puxou um objeto do bolso. Uma pequena caixa sem aviso. Ele a abriu e uma luz ofuscante irrompeu, preenchendo a sala. Uma onda de choque. As figuras se tensionaram e em um segundo a cena mudou. Todos se viraram e gritos ecoaram. Então, tudo se transformou em um turbilhão. A luz explodiu em fumaça. Gritos, desespero e quando a fumaça se dissipou, o homem. Lúcia e os outros haviam desaparecido, deixando apenas Eduardo atordoado, cercado por uma cidade que parecia um pesadelo. O que tinha acontecido? A pergunta ecoava em sua mente. Sobre as luzes da cidade que ainda piscavam, a única certeza que ele tinha era que nosso mundo nunca mais seria o mesmo. A cidade era um mar de incertezas, e o que restou foi uma sombra do que poderia ter sido. E agora, o que Eduardo faria? Eduardo estava paralisado. O eco dos gritos ainda reverberava na sala, mas tudo o que ele conseguia pensar era no sumiço de Lúcia, naquela luz ofuscante que os engolira. Ele olhou ao seu redor, a multidão agora em pânico, misturando a curiosidade com o medo. O coração pulsava tão forte que parecia ensurdecer seus pensamentos. Era como se o mundo tivesse desacelerado e ele, impotente, não conseguia processar o que acabara de acontecer. O que fariam agora? Ele precisava encontrá-la. A pressão crescente em seu peito quase o derrubava. E se aqueles homens a tivessem levado para longe? Então, uma voz familiar cortou o ar, como um raio em meio a uma tempestade. Eduardo, era Alexandre, seu melhor amigo, que se aproximava com pressa. O que aconteceu? Onde está a Lúcia? Ela foi levada. Aqueles homens, eles eram do passado dela. Eduardo respondeu quase sem fôlego, sua mente ainda turva. Mas antes que Alexandre pudesse perguntar mais, um som ensurdecedor explodiu do lado de fora. Um estrondo forte, como se algo estivesse em queda. E então, uma coluna de fumaça negra começou a subir, obstruindo o céu. Não pode ser, Eduardo sussurrou, seu instinto gritando para que ele fosse até o barulho. Ele puxou Alexandre pela camisa e juntos correram em direção à origem da explosão.
O cenário era um caos. Pessoas corriam, gritando, e a fumaça fechava a atmosfera como um manto sombrio. Chegando ao local da explosão, Eduardo se deparou com uma realidade ainda mais aterradora. O que parecia ser uma construção antiga agora era apenas escombros. O som da sirene se misturava ao clamor da multidão. E entre os destroços, ele viu algo que fez sua pele arrepiar. Lúcia estava ali, caída. Mas não era só isso. Havia uma mulher ao lado dela, uma mulher que Eduardo jamais esperaria ver. Carla? Ele exclamou, confuso. Essa era a ex-noiva de Eduardo, a mulher que ele pensava estar presa em suas memórias. O que ela estava fazendo ali? Os olhos de Carla estavam fixos em Lúcia, uma expressão ao mesmo tempo de preocupação e raiva. Eduardo, ela sabe o que está acontecendo. Lúcia não é quem você pensa. Ela não fugiu do seu passado. Ela é a razão do caos. Carla gritou, avançando. Suas palavras eram como facadas, a verdade cravadas em cada sílaba. Ela é herdeira de uma família poderosa que está usando a roda da fortuna, o jogo que você não conhece. O choque consumiu Eduardo, como se as palavras dela fossem balas. Não, isso não podia ser. Lúcia tinha vivido nas ruas, lutado contra o sistema. A mulher forte e independente que ele conhecia não poderia estar envolvida em algo tão sombrio. Lúcia, a quem ele queria se unir, a quem queria proteger. Você está mentindo. Isso não faz sentido. Eduardo gritou, os olhos wides com confusão e dor. Mas a verdade estava se desenrolando diante dele e ele não conseguia desviar o olhar. Lúcia, por favor, me diz que não é verdade. Com um esforço tremendo, Lúcia levantou a cabeça. Sua expressão agora é uma mistura de vulnerabilidade e fogo. Eduardo, eu não queria que você soubesse assim, mas é verdade. Meu passado me alcançou. Eles não vão parar até eu voltar para o lugar que me pertence. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a imagem era horripilante. O que ele pensava ser um amor verdadeiro estava ligado a segredos que poderiam acabar com tudo. Ele olhou para Lúcia, buscando a verdade em seus olhos, mas a realidade o atingiu como um soco no estômago. O homem que havia revelado seu passado era um aliado dela. Estávamos todos jogando um jogo muito maior do que poderiam imaginar. Estamos todos em perigo agora, Carla disse, como se estivesse lendo os pensamentos de Eduardo. A família dela não permitirá que ela fuja novamente. Eles vão atrás de todos que cruzarem seu caminho. E enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, Eduardo soube que tudo mudara. O amor que sentia por Lúcia agora estava tingido de desconfiança e medo. Qual seria o próximo passo? E, principalmente, o que ele realmente sabia sobre a mulher que capturara seu coração? Eduardo, faça uma escolha, Carla disse, apontando para Lúcia. A pergunta pairava no ar, um eco distante em meio ao barulho da cidade em fúria. Agora ele precisava decidir, ficar ao lado de Lúcia ou se afastar do desconhecido que ela representava. A cidade, àquela altura, estava prestes a se tornar um tabuleiro de xadrez, e a tensão nascia de cada movimento que faria. O peso da decisão apertava seu peito. O calor da fumaça subindo em espirais não era nada comparado à confusão e à dor em seu coração. No meio de todo aquele tumulto, apenas uma pergunta permanecia gritando em sua mente. Seriam eles mesmo a dupla perfeita ou meros peões em um jogo maior? Eduardo estava paralisado. O eco dos gritos ainda reverberava na sala. Mas tudo o que ele conseguia pensar era no sumiço de Lúcia, naquela luz ofuscante que os engolira. Ele olhou ao seu redor, a multidão agora em pânico, misturando a curiosidade com o medo. O coração pulsava tão forte que parecia ensurdecer seus pensamentos. Era como se o mundo tivesse desacelerado, e ele, impotente, não conseguia processar o que acabara de acontecer. O que fariam agora? Ele precisava encontrá-la. A pressão crescente em seu peito quase o derrubava. E se aqueles homens a tivessem levado para longe? Então, uma voz familiar cortou o ar, como um raio em meio a uma tempestade. Eduardo era Alexandre, seu melhor amigo, que se aproximava com pressa. O
O que aconteceu? Onde está Lúcia? Ela foi levada. Aqueles homens, eles eram do passado dela. Eduardo respondeu, quase sem fôlego, sua mente ainda turva. Mas antes que Alexandre pudesse perguntar mais, um som ensurdecedor explodiu do lado de fora. Um estrondo forte, como se algo estivesse em queda. E então, uma coluna de fumaça negra começou a subir, obstruindo o céu. Não pode ser! Eduardo sussurrou, seu instinto gritando para que ele fosse até o barulho. Ele puxou Alexandre pela camisa e juntos correram em direção à origem da explosão. O cenário era um caos. Pessoas corriam, gritando, e a fumaça fechava a atmosfera como um manto sombrio. Chegando ao local da explosão, Eduardo se deparou com uma realidade ainda mais aterradora. O que parecia ser uma construção antiga, agora era apenas escombros. O som da sirene se misturava ao clamor da multidão, e entre os destroços, ele viu algo que fez sua pele arrepiar. Lúcia estava ali, caída, mas não era só isso. Havia uma mulher ao lado dela, uma mulher que Eduardo jamais esperaria ver. Carla, ele exclamou, confuso. Essa era a ex-noiva de Eduardo, a mulher que ele pensava estar presa em suas memórias. O que ela estava fazendo ali? Os olhos de Carla estavam fixos em Lúcia, uma expressão ao mesmo tempo de preocupação e raiva. Eduardo, ela sabe o que está acontecendo. Lúcia não é quem você pensa. Ela não fugiu do seu passado. Ela é a razão do caos. Carla gritou, avançando. Suas palavras eram como facadas, a verdade cravadas em cada sílaba. Ela é herdeira de uma família poderosa que está usando a roda da fortuna. O jogo que você não conhece. O choque consumiu Eduardo, como se as palavras dela fossem balas. Não, isso não podia ser. Lúcia tinha vivido nas ruas, lutado contra o sistema. A mulher forte e independente que ele conhecia não poderia estar envolvida em algo tão sombrio. Lúcia, a quem ele queria se unir, a quem queria proteger. Você está mentindo. Isso não faz sentido. Eduardo gritou, os olhos wide com confusão e dor. Mas a verdade estava se desenrolando diante dele e ele não conseguia desviar o olhar. Lúcia, por favor, me diz que não é verdade. Com um esforço tremendo, Lúcia levantou a cabeça, sua expressão agora uma mistura de vulnerabilidade e fogo. Eduardo, eu não queria que você soubesse assim. Mas é verdade. Meu passado me alcançou. Eles não vão parar até eu voltar para o lugar que me pertence. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a imagem era horripilante. O que ele pensava ser um amor verdadeiro estava ligado a segredos que poderiam acabar com tudo. Ele olhou para Lúcia, buscando a verdade em seus olhos, mas a realidade o atingiu como um soco no estômago. O homem que havia revelado seu passado era um aliado dela. Estávamos todos jogando um jogo muito maior do que poderiam imaginar. Estamos todos em perigo agora, Carla disse, como se estivesse lendo os pensamentos de Eduardo. A família dela não permitirá que ela fuja novamente. Eles vão atrás de todos que cruzarem seu caminho. E enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, Eduardo soube que tudo mudara. O amor que sentia por Lúcia agora estava tingido de desconfiança e medo. Qual seria o próximo passo? E, principalmente, o que ele realmente sabia sobre a mulher que capturara seu coração? Eduardo, faça uma escolha, Carla disse, apontando para Lúcia. Essa frase cortou o ar. O que fazer? Ele tinha que decidir rapidamente. Mas antes que pudesse responder, tudo ao seu redor ficou escuro, como se uma sombra os engolisse. Então, algo incrível aconteceu. Uma figura encapuzada apareceu no meio da confusão. Com um movimento rápido, ela disparou alguma coisa em direção a Lúcia. Um flash de luz. E antes que eles pudessem reagir, o chão sob os pés deles começou a se abrir. "Corram!" gritou a figura. E assim que isso aconteceu, a realidade se distorceu. Tudo girava e eram puxados para um portal que parecia brilhar com uma luz intensa, como um buraco de minhoca em meio ao caos. Quando finalmente aterrissaram, estavam em um lugar completamente diferente. Um ambiente futurista, com construções brilhantes e uma atmosfera elétrica.
A figura encapuzada agora havia retirado o capuz, revelando um rosto que Eduardo jamais esperaria ver. Era ele mesmo, mas mais velho, com uma expressão de urgência e conhecimento. Você não sabe o que está acontecendo, mas isso é apenas o começo, disse o outro Eduardo, seu tom grave ecoando em meio à nova realidade. Eu vim do futuro para avisá-los. O que vocês pensam que é um simples casamento vai desencadear uma série de eventos que pode acabar com tudo? O choque de ser confrontado com uma versão futura de si mesmo parecia quase insuportável. Enquanto as palavras ressoavam, Eduardo se viu diante de uma escolha ainda mais complexa. Os ecos do passado e as sombras do futuro agora dançavam ao seu redor. E tudo o que ele acreditava estar claro virou uma névoa completa. E a pergunta se tornou ainda mais insuportável. Estaria ele pronto para enfrentar não apenas os demônios que chegaram do passado, mas também as consequências de um futuro desconhecido? Eduardo estava paralisado. O eco dos gritos ainda reverberava na sala, mas tudo o que ele conseguia pensar era no sumiço de Lúcia, naquela luz ofuscante que os engolira. Ele olhou ao seu redor, a multidão agora em pânico, misturando a curiosidade com o medo. O coração pulsava tão forte que parecia ensurdecer seus pensamentos. Era como se o mundo tivesse desacelerado e ele ímpo. E se aqueles homens a tivessem levado para longe? Então uma voz familiar cortou o ar, como um raio em meio a uma tempestade. Eduardo era Alexandre, seu melhor amigo, que se aproximava com pressa. O que aconteceu? Onde está Lúcia? Ela foi levada. Aqueles homens, eles eram do passado dela. Eduardo respondeu, quase sem fôlego, sua mente ainda turva. Mas antes que Alexandre pudesse perguntar mais, um som ensurdecedor explodiu do lado de fora, um estrondo forte, como se algo estivesse em queda. E então, uma coluna de fumaça negra começou a subir, obstruindo o céu. Não pode ser. Eduardo sussurrou, seu instinto gritando para que ele fosse até o barulho. Ele puxou Alexandre pela camisa e juntos correram em direção à origem da explosão. O cenário era um caos. Pessoas corriam, gritando, e a fumaça fechava a atmosfera como um manto sombrio. Chegando ao local da explosão, Eduardo se deparou com uma realidade ainda mais aterradora. O que parecia ser uma construção antiga, agora era apenas escombros. O som da sirene se misturava ao clamor da multidão. E entre os destroços, ele viu algo que fez sua pele arrepiar. Lúcia estava ali, caída, mas não era só isso. Havia uma mulher ao lado dela, uma mulher que Eduardo jamais esperaria ver. Carla? Ele exclamou, confuso. Essa era a ex-noiva de Eduardo, a mulher que ele pensava estar presa em suas memórias. O que ela estava fazendo ali? Os olhos de Carla estavam fixos em Lúcia, uma expressão ao mesmo tempo de preocupação e raiva. Eduardo, ela sabe o que está acontecendo. Lúcia não é quem você pensa. Ela não fugiu do seu passado. Ela é a razão do caos. Carla gritou, avançando. Suas palavras eram como facadas, a verdade crasadas em cada sílaba. Ela é a herdeira de uma família poderosa que está usando a roda da fortuna, o jogo que você não conhece. O choque consumiu Eduardo, como se as palavras dela fossem balas. Não, isso não podia ser. Lúcia tinha vivido nas ruas, lutado contra o sistema. A mulher forte e independente que ele conhecia não poderia estar envolvida em algo tão sombrio. Lúcia, a quem ele queria se unir, a quem queria proteger. Você está mentindo, isso não faz sentido. Eduardo gritou, os olhos wide com confusão e dor. Mas a verdade estava se desenrolando diante dele, e ele não conseguia desviar o olhar. Lúcia, por favor, me diz que não é verdade. Com um esforço tremendo, Lúcia levantou a cabeça. Sua expressão agora, uma mistura de vulnerabilidade e fogo. Eduardo, eu não queria que você soubesse assim, mas é verdade. Meu passado me alcançou. Eles não vão parar até eu voltar para o lugar que me pertence. Uma onda de desespero invadiu Eduardo. Ele piscou, tentando absorver o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse reagir, gritos altos ecoaram ao redor deles.
Pixel azul, parem agora! Veio de algum lugar, e os olhares se voltaram para uma figura que surgia entre os destroços. Era o homem que havia revelado o passado de Lúcia. Vocês não entenderam, ele gritou, desesperado. A família dela não quer apenas trazê-la de volta. Eles estão atrás de algo que Lúcia possui. A tensão daquelas palavras o remexeu. Eduardo deu um passo à frente, ainda segurando a mão de Lúcia. Do que está falando? Que objeto pode ser tão importante? Sua voz estava carregada de confusão. Mas a expressão do homem iluminou um terror diferente. O colar dela, o colar tem um poder ancestral. Eles não querem deixá-la aqui, pois se o fizerem, o mundo dele estará em risco. Eduardo olhou para Lúcia e viu um brilho ofuscante em seu pescoço. O colar, um presente que nunca tinha notado antes. Uma herança não apenas de poder, mas de um passado distorcido. Um sinal de que ela estava mais ligada a tudo do que imaginava. Lúcia palpitava com o medo no olhar. Se você não voltar, eles vão destruir tudo o que você ama, gritou o homem. E então Eduardo percebeu. Não era apenas sobre Lúcia. Ele também estava no olho desse furacão. Então, uma luz intensa envolveu tudo. Um choque elétrico percorreu o ambiente. Por um instante, o mundo de Eduardo se reduziu a Lúcia e a certeza de que suas vidas estavam entrelaçadas em algo profundo e perturbador. O colar pulsava, quase como se tivesse vida própria. E em um rápido movimento, ele viu toda a sua vida sendo desnudada diante dele. O amor, os segredos e até mesmo seus próprios anseios distorcidos agora estavam em colisão com a verdade. Eduardo, Lúcia murmurou, seus olhos cheios de tristeza, mas também de algo mais. Se eu não puder escapar do passado, talvez você também não consiga. Foram essas palavras que arruinaram tudo. Quando os outros se prepararam para agir, aconteceu o impensável. O colar começou a brilhar intensamente, e nesse mesmo instante, a mente de Eduardo foi invadida por lembranças não suas, visões confusas de um passado que não vivenciou, mas que agora parecia imenso e real. Eram memórias de uma vida que provavelmente era dele também. Mas tudo girava, e com a sensação de que a realidade estava prejudicada, a única certeza era que mais segredos estavam prestes a ser revelados. E agora, no meio desse turbilhão, uma única questão estava gritando em suas mentes. O que mais estavam prestes a descobrir? Quando tudo girou e a luz cercou Eduardo, ele se sentiu levado numa espiral de emoções. A realidade parecia se contorcer e a sensação de pânico invadia seu corpo. Então, ele e Lúcia aterrissaram em um mundo diferente, cheio de neon e sons que ecoavam de longe. Sentiu que estava em um lugar que não era mais a cidade que conhecia. Mas antes que pudesse processar o que era aquele ambiente, aquele Eduardo mais velho, com um ar desesperado, começou a falar. O colar, ele não é apenas um adereço, ele tem um poder capaz de mudar tudo. Mas a urgência em sua voz parecia distante para Eduardo. Agora, Lúcia estava paralisada ao seu lado, o olhar perdido. Como assim mudar tudo? Eduardo indagou, sentindo o peso do futuro Ti. O homem mais velho continuou, a respiração acelerada. Eles não só a perseguem por causa do colar, mas porque ela é a chave para algo muito maior, algo que esses homens de agora estão prestes a descobrir. Os olhos de Lúcia brilharam com uma mistura de raiva e medo. Eduardo, você precisa entender. Eles estão atrás de mim desde sempre. Se eu não voltar, eles não vão parar. E esse futuro, sua voz tremia, é apenas o começo do que pode acontecer. Mas antes que pudessem discutir mais, o ar ao redor deles começou a tremer. A atmosfera carregava uma pressão, como se o mundo estava prestes a implodir. Então, uma nova luz, mais intensa e ofuscante, surgiu novamente, ofuscando tudo ao redor. No instante seguinte, tudo escureceu. Eduardo sentiu um frio cortante. E quando a visão retornou, eles estavam em uma sala diferente, uma ampla câmara vitoriana com paredes de vidro, e no centro, uma mesa repleta de documentos e fotos antigas. Mas o que chocou Eduardo não foram os documentos ou o lugar em si. Ao olhar para os rostos nas fotos, teclando detalhes em sua mente, sua respiração parou. Uma das fotos mostrava Lúcia em uma festa,
cercada por pessoas de aparência distinta e familiar. No entanto, o que a deixava mais intrigante era uma mulher com os olhos penetrantes. Seus olhos eram os mesmos que Lúcia. Não pode ser, murmurou Eduardo, enquanto se aproximava da imagem. É você? Não, isso não faz sentido. A voz de Lúcia ecoou no espaço, mas havia um tremor de medo. Essas fotos não podem ser de verdade. Mas o homem mais velho confirmava com um aceno de cabeça grave. Ela é a irmã gêmea de Lúcia. Se você não sabia, agora é hora de entender. A identidade que você conhece foi apenas uma parte da verdade. Eduardo congelou. As peças no quebra-cabeça estavam se encaixando, mas era algo totalmente diferente do que ele poderia imaginar. Lúcia tinha uma irmã? O que mais ele não sabia? A revelação o atingiu como um raio. Então, você não é? Eduardo começou, o confusão se transformando em horror. Lúcia parecia perdida. Eu sempre soube que tinha uma irmã, mas pensei que ela estivesse morta. Nós éramos tão diferentes. Mas quando a família me sequestrou, eu escapei. Não sabia que ela não só sobreviveu, mas está do lado inverso. E agora é uma ameaça. A sábia voz ecoou enquanto todos olhavam para uma nova imagem projetada na tela. Não, Eduardo se sentiu desmoronar, apanhando lutar contra a verdade e as ondas de desespero. A luz do projeto começou a brilhar, revelando uma nova camada de realidade. Lúcia começou a tremer, o horror distorcendo sua expressão. A imagem se focou, e uma mulher elegante, parecida com Lúcia, mas com expressão maliciosa, sorria. O nome abaixo dela revelava todo o terror. Viviane, herdeira do clã. Eduardo ficou paralisado. A própria irmã de Lúcia, não apenas viva, mas envolvida nos próprios esquemas que a haviam atormentado. Ela é a chave para a empresa da família, o homem mais velho explicou. Você está no meio da maior guerra de poder que você possa imaginar. E, nesse momento de revelação, Eduardo percebeu. Ele estava no centro de algo muito maior, um jogo que ia além da vida de Lúcia, envolvendo ruínas e montanhas de segredos. Todos foram tragados por algo que apenas começava. E a pergunta que ainda ressoava em sua mente como um eco era: qual papel ele realmente desempenhava nesse tabuleiro mortal? E o que mais poderia mudar? E o mundo ao redor deles começou a tremer novamente, preparando-se para liberar os segredos que estavam por trás de seus destinos. Quando tudo girou e a luz cercou Eduardo, ele se sentiu levado numa espiral de emoções. A realidade parecia se contorcer, e a sensação de pânico invadia seu corpo. Então, ele e Lúcia aterrissaram em um mundo diferente, cheio de neon e sons que ecoavam de longe. Sentiu que estava em um lugar que não era mais a cidade que conhecia. Mas antes que pudesse processar o que era aquele ambiente, aquele Eduardo mais velho, com um ar desesperado, começou a falar. O colar, ele não é apenas um adereço, ele tem um poder capaz de mudar tudo. Mas a urgência em sua voz parecia distante para Eduardo. Agora, Lúcia estava paralisada ao seu lado, o olhar perdido. Como assim mudar tudo? Eduardo indagou, sentindo o peso do futuro tentando empurrá-lo. O homem mais velho continuou, a respiração acelerada. Eles não só a perseguem por causa do colar, mas porque ela é a chave para algo muito maior, algo que esses homens de agora estão prestes a descobrir. Os olhos de Lúcia brilharam com uma mistura de raiva e medo. Eduardo, você precisa entender. Eles estão atrás de mim desde sempre. Se eu não voltar, eles não vão parar. E esse futuro? Sua voz tremia. É apenas o começo do que pode acontecer. Mas antes que pudessem discutir mais, o ar ao redor deles começou a tremer. A atmosfera carregava uma pressão, como se o mundo estava prestes a implodir. Então uma nova luz, mais intensa e ofuscante, surgiu novamente, ofuscando tudo ao redor. No instante seguinte, tudo escureceu. Eduardo sentiu um frio cortante, e quando a visão retornou, eles estavam em uma sala diferente, uma ampla câmara vitoriana com paredes de vidro. E no centro, uma mesa repleta de documentos e fotos antigas. Mas o que chocou Eduardo não foram os documentos ou o lugar em si.
Ao olhar para os rostos nas fotos, teclando detalhes em sua mente, sua respiração parou. Uma das fotos mostrava a Lúcia em uma festa, cercada por pessoas de aparência distinta e familiar. No entanto, o que a deixava mais intrigante era uma mulher com os olhos penetrantes. Seus olhos eram os mesmos que Lúcia. Não pode ser, murmurou Eduardo, enquanto se aproximava da imagem. É você? Não, isso não faz sentido. A voz de Lúcia ecoou no espaço, mas havia um tremor de medo. Essas fotos não podem ser de verdade. Mas o homem mais velho confirmava com um aceno de cabeça grave. Ela é a irmã gêmea de Lúcia. Se você não sabia, agora é a hora de entender. A identidade que você conhece foi apenas uma parte da verdade. Eduardo congelou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas era algo totalmente diferente do que ele poderia imaginar. Lúcia tinha uma irmã? O que mais ele não sabia? A revelação o atingiu como um raio. Então, você não é? Eduardo começou, a confusão se transformando em horror. Lúcia parecia perdida. Eu sempre soube que tinha uma irmã, mas pensei que ela estivesse morta. Nós éramos tão diferentes. Mas quando a família me sequestrou, eu escapei. Não sabia que ela não só sobreviveu, mas está do lado inverso. E agora é uma ameaça. A sábia voz ecoou enquanto todos olhavam para uma nova imagem projetada na tela. Não. Eduardo se sentiu desmoronar, apanhando lutar contra a verdade e as ondas de desespero. A luz do projeto começou a brilhar, revelando uma nova camada de realidade. Lúcia começou a tremer, o horror distorcendo sua expressão. A imagem se focou e uma mulher elegante, parecida com Lúcia, mas com expressão maliciosa, sorria. O nome abaixo dela revelava todo o terror. Ziziane, herdeira do clã. Eduardo ficou paralisado. A própria irmã de Lúcia, não apenas viva, mas envolvida nos próprios esquemas que a haviam atormentado. Ela é a chave para a empresa da família. O homem mais velho explicou. Você está no meio da maior guerra de poder que você possa imaginar. E nesse momento de revelação, Eduardo percebeu. Ele estava no centro de algo muito maior. Um jogo que ia além da vida de Lúcia, envolvendo ruínas e montanhas de segredos. Todos foram tragados por algo que apenas começava. E a pergunta que ainda ressoava em sua mente como um eco era: qual papel ele realmente desempenhava nesse tabuleiro mortal? E o que mais poderia mudar? De repente, um tremor atravessou o chão. A sala começou a balançar e acessórios caindo das prateleiras em desespero. Até que um rugido imenso soou e o cenário se distorceu. Era um som de passos pesados. Cada batida reverberava como um sino de advertência. Eduardo olhou para Lúcia. O que foi isso? A voz dele estava repleta de pavor. E naquela fração de segundo, as portas se abriram com uma explosão. Um grupo de figuras armadas entrou, os rostos mascarados, seus olhos brilhando com uma mistura de frieza e determinação. Um deles levantou a mão e indicou Lúcia. Ela deve vir conosco, gritou, e Eduardo sentiu seu corpo gelar. O tempo parecia estagnar e seu coração disparou. A luta estava prestes a começar, mas o que poderia acontecer a seguir? Mais importante, seria Lúcia levada novamente ao abismo de seu passado. Quando as portas se abriram, Eduardo sentiu o coração acelerar. Suas mãos tremiam. As figuras mascaradas, os homens armados, estavam cada vez mais próximos. Ele queria proteger Lúcia, mas a luta parecia perdida. Os gritos ecoavam pelo ambiente. A tensão estava no ar. Ela deve vir conosco. Cada palavra do líder da gangue era uma faca cravada em seu peito. Não! Gritou Eduardo, segurando a mão de Lúcia com força. O jeito que ela olhou para ele o deixou mais angustiado. Havia tanto medo em seus olhos, um medo profundo e paralisante. Mas o homem permaneceu impassível, quase divertido com a luta deles. Você não vai levá-la a lugar nenhum, Eduardo gritou, sua voz ecoando na sala cheia de escombros. A atmosfera estava pesada, como numa tempestade prestes a eclodir.
A adrenalina pulsava dentro dele. Os músculos estavam tensos, à beira do colapso. Ele estava prestes a lutar com tudo o que tinha. Então, abruptamente, antes que qualquer um pudesse reagir, Lúcia soltou a mão de Eduardo. O olhar dela estava fixo em um ponto atrás dos homens. Algo estava acontecendo. Foram apenas alguns segundos, mas a tensão cresceu em silêncio, como um choque elétrico no ar. De repente, uma luz tão intensa quanto a do colar que Lúcia usava iluminou a sala. Eduardo não conseguiu desviar o olhar. Aquela luz parecia vir de dentro dela, pulsando, vibrando, e algo mais surgiu no ar, como uma sombra que se desenhava. Uma figura. Mas não era qualquer figura. Aquela mulher tinha um ar autoritário, e no instante em que a luz a envolveu, Eduardo a reconheceu. Viviane, ele murmurou, o horror refletido em seu rosto. A mulher sorria, mas não era um sorriso gentil. A expressão dela estava cheia de controle, como se estivesse zombando deles. Finalmente encontrei você, irmã. O tom dela era gelado e venenoso. Eu sabia que você estava aqui. Pensei que já tivesse apegado. Um sussurro de choque percorreu a sala. Lúcia se virou, os olhos arregalados, sua mente lutando para processar. Você não pode ser você. A voz de Lúcia tremia, repleta de choque e desespero. Claro que sou, querida, Viviane respondeu, a arrogância transparecendo. Você não entende. Eu sempre estive aqui, observando. E agora que você está de volta, nossa família não vai desistir de você tão facilmente. Eduardo olhou para Lúcia, os pensamentos girando como uma tempestade. Tudo o que ele conhecia tinha mudado em um instante. A irmã que vivia nas sombras. O casamento prestes a acontecer. Todos aqueles segredos que pareciam inexistentes, agora tornavam-se muito reais. Ele estava no centro de uma guerra familiar que nem imaginava existir. Você trabalhou com eles? Lúcia gritou, sua voz errática. Como você pôde? Viviane deu um passo à frente. Eu não sou apenas parte da família, Lúcia. Eu sou o que torna tudo isso possível. Acreditava que você estava perdida e que talvez se você voltasse para mim, poderíamos ter tudo de volta. O poder, a riqueza, tudo o que você merece. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. As vidas deles não eram apenas interligadas por amor, mas por um encadeamento de manipulações e mentiras. O coração dele estava pesado, a dor espremendo cada pedaço de confiança que havia construído. Vocês não vão levar a Lúcia, gritou Eduardo num impulso de desespero. Eu não deixarei. Mas enquanto falava, um novo tremor se espalhou pela sala. Os homens mascarados começaram a avançar. A figura de Viviane, iluminada pela luz do colar, era mais ameaçadora. E naquele momento caótico, Eduardo percebeu que precisava escolher. Precisava entender que a luta não era apenas por Lúcia, mas por eles dois e pela verdade que ainda estava oculta. Tanto, tudo foi interrompido. Uma explosão. A estrutura começou a rachar. O chão tremia, as paredes instáveis. As vozes se abafaram, e no meio daquela confusão, uma escolha precisava ser feita. Seria Eduardo capaz de salvar Lúcia e descobrir a verdade antes que tudo desmoronasse? E a pergunta que latejava em sua mente agora era clara e pungente. Até onde ele iria para protegê-la? As paredes da câmara vibravam, a tensão preenchendo o ar como um fio prestes a romper. Os homens mascarados avançavam, seus rostos determinados e frios. Eduardo sentiu o coração disparar. Sabia que a luta seria feroz. Ele olhou para Lúcia, agora frente a frente com Viviane. O passado parecia desmoronar nas mãos dele. Cada revelação, uma facada. Havia uma escolha, gritou Eduardo. Um jeito de sair dessa. Mas Viviane apenas sorriu. Um sorriso que refletia uma frieza assustadora. Você não entende, Eduardo. Não há escolha. Temos uma herança a proteger. A voz dela ressoava como um eco sombrio. Lúcia tremeu. Não vou deixar você me levar. Seu olhar se tornou feroz, um raio de determinação no caos. Todos sentiram a intensidade daquela frase. O ar parecia elétrico. Eduardo manteve-se firme, os sentimentos uma tempestade dentro dele.
Vamos lutar para desvendar essa verdade. Não deixe que a sua história seja controlada por ela. E com um movimento quase instintivo, ele se posicionou entre Lúcia e Viviane. De repente, um estrondo cortou o ar. A sala começou a tremer, as luzes piscavam. O colar de Lúcia brilhava intensamente, e como se respondendo à sua determinação, uma onda de energia emanou dele, envolvendo todos como uma bolha mágica. É como se o poder ancestral do colar quisesse libertá-los das garras do passado. Agora, gritou Eduardo, puxando Lúcia para mais perto. Vamos, precisamos sair. A confusão reinava, mas havia uma faísca de esperança ali. Os homens armados hesitaram por um momento, a luz ofuscante fazendo-os recuar. Viviane recuou, a frustração estampada em seu rosto. Você não pode fugir do que é seu. Voltará para mim. Mas o grito dela foi abafado pelo estrondo que se intensificava, como se o próprio espaço estivesse se quebrando. Eduardo e Lúcia correram em direção à saída. A energia crescia, quase palpável. O mundo tremia ao seu redor, e a sensação de urgência era esmagadora. Cada passo ecoava como um tambor de guerra. Eles não podiam parar. Ao alcançar a porta, uma luz ofuscante os envolveu novamente. Eduardo apertou a mão de Lúcia com força. Você é mais forte do que imagina. Vamos deixar tudo isso para trás. E com um último empurrão, eles saltaram para a luz, deixando para trás não apenas a sala, mas as correntes que os amarravam. A sensação de queda os envolveu, e quando abriram os olhos, estavam de volta nas ruas da cidade. O caos havia dado lugar a um silêncio surpreendente. A cidade se mostrava tranquila, a luz do sol começando a iluminar o horizonte. Tudo parecia ter mudado. O ar estava limpo, as sombras do passado finalmente dissipadas. Não pode ser real, sussurrou Lúcia, olhando ao redor. Eduardo a envolveu num abraço firme. É real, nós conseguimos, nós somos livres. A alegria estava estampada no rosto dela. Eles estavam juntos e, mais importante, tinham a chance de recomeçar. Enquanto andavam lado a lado, a cidade pulsava nova. Estavam prontos para enfrentar o que viesse juntos. O futuro ainda era uma lousa em branco, mas agora era um que escolheriam preencher juntos. Lúcia olhou para Eduardo e, pela primeira vez, o sorriso dela refletia esperança, não medo. E assim, uma nova história começou a se desenrolar. Lados de um mesmo destino entrelaçados, prontos para criar um novo legado, longe do escândalo e das sombras do passado. Sabiam que a batalha de Viviane não terminara, mas estavam prontos para enfrentá-la, juntos. Antes de se afastarem, Eduardo olhou para a câmera, sentindo a conexão com todos que estavam assistindo. Ei, você! Não deixe essa jornada acabar aqui. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma das nossas aventuras. Esmague o botão de like, isso ajuda muito. Quero ver a caixa de comentários inundada com suas reações e teorias. Então deixem a criatividade fluir. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos construir essa comunidade. E assim, a história não apenas chegava em fim, mas se tornava o início de algo grandioso.